Meus amados e queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre o perfil de um presbítero aprovado. Quero fazer isso à luz de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. O perfil de um presbítero aprovado. Presbítero é uma palavra que foi transliterada do grego presbíteros e literalmente significa ancião. No Novo Testamento, o presbítero também é chamado de bispo. Quando o termo presbítero aparece, refere-se a uma qualificação pessoal, homens maduros, experientes. Já, quando aparece o termo bispo, faz referência à sua função, supervisor. A palavra bispo vem do grego episcopos e significa supervisor, superintendente. Episcopos é a junção de duas palavras. Epi significa sobre, de cima, e escorpos, que significa vista. Daí, o significado de aquele que vê por cima, do alto, supervisor. A ideia é alguém no alto, olhando o rebanho e tendo a visão do rebanho, ele tem como guardar e proteger o rebanho. O bispo foi instituído para colocar os olhos sobre o rebanho, para supervisionar e conduzir no caminho. Por isso, no contexto do Novo Testamento, o presbítero é o pastor do rebanho, aludido em Atos capítulo 20, versículo 17 a 18, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 3. Os presbíteros compartilharam com os apóstolos a liderança em Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 6, e esse modelo se espalhou nas demais cidades. Todavia, há uma pluralidade no termo presbítero, no Novo Testamento, trazendo a ideia que presbítero é um grupo de homens que cuida um dos outros e assim cuida do rebanho. A ideia aqui é que os bispos, os presbíteros, cuidavam um dos outros e assim eles cuidavam do rebanho. Atos capítulo 20, versículo de número 28. O presbítero ele tem algumas funções no contexto do Novo Testamento. Primeira função, pastorear o rebanho. Esse rebanho é do Senhor. Atos 20, versículo 28. Isso significa que um dia vamos prestar conta do rebanho. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Então o presbítero ele tinha que pastorear o rebanho. Segundo, ele tinha que ensinar a palavra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Por isso, ele não podia ser neófito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Neófito literalmente significa árvore em crescimento. E essa palavra é usada para descrever o novo na fé, aquele que está em desenvolvimento. Então o presbítero não pode ser neófito. Ele tem que ter experiência, tem que ser um homem maduro, tem que ter uma boa palavra, tem que ter conhecimento bíblico, conhecimento teológico, até porque ele vai ensinar o rebanho, e quem ensina receberá um mais duro juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1. Quem ensina a palavra é digno de duplicada honra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 18. Outra função do presbítero, repreender os que contradizem a verdade. Tito capítulo 1, versículo 9 e o versículo de número 11. Outra função do presbítero, governar a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 ao versículo de número 5. Por isso, Paulo faz um paralelo. Quem não governar a sua casa, bem, não pode governar a igreja. Outra função do presbítero, orar pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo de número 14.
Mas hoje eu quero falar rapidamente sobre o perfil de um presbítero aprovado. Há duas listas que Paulo fala acerca do perfil do presbítero aprovado. A primeira lista está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, e a segunda lista está em Tito capítulo 1, versículo 5 ao versículo de número 9. Nessas listas, Paulo exalta mais o caráter, a vida pessoal do presbítero do que o intelecto, trazendo a ideia que o presbítero tem que ser um homem de bem, um homem de caráter, um homem que tem firmeza naquilo que vive e que prega. Mas vamos observar rapidamente algumas características do presbítero aprovado. Primeiro, ele tem que ser um homem irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Literalmente significa que não pode ser atingido. Uma vida digna de ser imitada. Bom testemunho dos de fora. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Boa reputação. Ser exemplos dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Ser honesto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Segunda característica, marido de uma mulher. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. No original traz a ideia de fidelidade conjugal. O pastor, o bispo, o presbítero deve ser fiel à mulher. Não pode ter uma vida de infidelidade conjugal. Não pode ser mulherengo. Outra característica do presbítero aprovado, vigilante. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O bispo tem que ser vigilante, tem que vigiar no falar, no agir, no vestir, no sentar, no abraçar. Outra característica, tem que ser hospitaleiro. Paulo incentiva a hospitalidade, porém no contexto de hoje é complicado ser hospitaleiro. Cuidado com quem você abraça, com quem você leva para sua casa. Mas é bíblico ser hospitaleiro. Outra característica, não pode ser espancador, briguento, violento. Outra característica, tem que ser temperante. Aí está o perfil de um presbítero aprovado. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.